O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcro para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de ontem também, uma continuidade, trata de um assunto fundamental da vida cristã. Jesus, no Evangelho de ontem, ele dá uma exortação falando: vocês se preocupam em lavar o copo por fora, mas esquecem que por dentro está podre, que está sujo, né? É simplesmente você imaginar a louça, né? Você usou o copo, foi lá tomar um todinho, Nescau, seja lá o que for. Lá você limpa por fora, por dentro fica aquela sujeira. Então você tem que limpar por dentro. Assim, meus irmãos, Jesus ele está mostrando para os fariseus principalmente, mas também para nós, que a conversão é do interior para o exterior. Quando muitas vezes as pessoas entram com a novidade, com a chamada novidade do Evangelho, né? Com a vida de santidade, as pessoas entram numa empolgação de começo e olham assim: ah, não, eu tenho que fazer atos de piedade, atos externos de piedade, mudar minha maneira de vestir, mudar um monte de coisas da vida exterior. Que é importante, tá? Vamos ser sinceros, é importante sim, mas não é o principal. O que adianta, né, mudar a maneira de vestir se o coração ainda continua sujo? Você está limpando o copo por fora. E Jesus, ele dá uma de politicamente incorreto. Os fariseus, grandes homens respeitados, Jesus chama eles de hipócritas e sepulcros caiados. Meus caros irmãos, um sepulcro caiado é um sepulcro pintado de cal. Ou seja, por fora é bonito, pintado, né? Mas por dentro esconde uma podridão. Assim, Jesus denuncia a teatralidade dos fariseus. Nós sabemos que teatro é aquela arte, podemos reduzir em poucas palavras. Vai me perdoar quem é da turma do teatro, né? Mas parece-me que é uma arte do fingimento. Você tem que assumir um personagem, ser aquilo que não é você. De tal forma que você pode assumir o personagem, fazer um teatro de Nosso Senhor, fazer um teatro de algum santo, ou até de Mussolini, de Hitler. Então você assume um personagem.
assim os fariseus também assumiam um personagem. Isso eu estou falando há 2000 anos atrás. Será que hoje existe isso em nós? Nós temos que olhar primeiramente para nós mesmos e perceber que muitas vezes a gente se apega ao exterior e esquece do interior. Que não sejamos sepulcros caiados, que possamos ter uma vida verdadeiramente sincera. Sincera, em latim, significa sine cera, sem cera. Quando os romanos faziam uma escultura, eles, quando terminavam e a escultura ficava perfeita, eles falavam, né? Sine cera, sem cera. Porque a cera era para ocultar os defeitos da estátua. Assim, uma vida sincera, né? Sem cera, sincera, quer dizer uma vida propriamente original, sendo você mesmo. Assim nós temos que ter essa sinceridade diante de Deus. Pois Deus, desde o Antigo Testamento, detesta a falsidade. A falsidade é a mesma coisa que levou Adão a jogar a culpa em Eva, fugir, né, da culpa, jogar a culpa em Eva, que levou Caim a fugir da responsabilidade de ter matado Abel, e assim a falsidade é algo que perdura em toda a humanidade, ad saecula saeculorum, por todos os séculos dos séculos, até hoje. E o Papa Bento XVI diz, numa das suas homilias, que a falsidade é a marca do diabo. Judas, o mais próximo de Jesus, falava, né? Mas mestre, era todo carinhoso com Jesus, atencioso, e Jesus deu muitas oportunidades para Judas se expor ali diante dele. Jesus ainda deu o pão umedecido, que era o sinal de grandes amigos, né? A Judas, sabendo que Judas ia trair ele. Judas, ao invés de confessar os seus pecados, expor as suas falsidades, correu para entregar o bom Deus. Assim, meus irmãos, não sejamos como os fariseus que disseram, não, nós somos diferentes. Se nós tivéssemos vivido antigamente, né, que nossos pais mataram os profetas, nós não iríamos matar. Iriam fazer pior. Eles se achavam justos, capazes de fazer grandes bens, mas esquecem que a humanidade é decaída. E como Santo Agostinho disse, sou capaz de cometer todos os tipos de pecado. Se eu não já os cometi, é por pura graça de Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje também é uma exortação à confissão. Expor o nosso coração com sinceridade à luz de Deus, à graça de Deus. Esse Deus que espera, desde o Antigo Testamento, os maiores crimes que já foram acontecendo na humanidade, Deus espera a confissão do homem. Porque na confissão a pessoa sai da falsidade e entra na luz da verdade. Agora, se a pessoa não se confessa, não busca a verdade de coração, é difícil esperar algo fora a honestidade, é difícil esperar a verdade, a veracidade. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência ao pecado. Simples fato. Então, meus irmãos, que seja uma exortação para que a gente possa buscar cada vez mais com sinceridade a nossa própria conversão. Contemos com o auxílio da Virgem Maria, a nossa mãe, que sempre nas aparições nos pede, né, a conversão do coração. Conversão do coração. Virgem Santíssima, contamos com teu auxílio, vós que sois a mãe do perpétuo socorro. Dai-nos essa graça da conversão do nosso coração,
de tirar toda a podridão dentro dele. Que possamos servir a Deus de corpo e alma, não somente de aparências, mas possamos seguir verdadeiramente o bom Deus. Contemos também com o auxílio dos nossos amigos anjos da guarda, que são esses mensageiros do céu enviados a nós. E rezemos de forma especial nessa novena por todas as almas que já padeceram desse mundo, que alcancem de Deus o repouso eterno, a luz da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.